O tema de hoje é um tema muito especial, tem a ver com o corpo humano. O corpo humano numa perspectiva de saúde humana. Como que a gente cuide da nossa saúde? Para tal, sem mais delongas, já vamos convidar os especialistas na área de saúde e também na área islâmica. Trouxemos o teólogo Sheikh Ilyas e também o nosso doutor Hafizah para dar mais ênfase o tópico que a gente colocou em cima, que é a saúde. Para iniciarmos de uma forma calma, de uma forma mais serena, iremos chamar o Hafiz Ahmed Tawik para recitar um pouco daquilo que acalma nossos corações e também alivia a nossa alma. Por favor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم. Agradeço muito ao nosso programa. Tenho a honra de convidar o Dr. Mohamed Afizar Moussa para dar o seu parecer quanto à saúde na área da ciência. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queria começar aqui fazendo um parênteses. Nós hoje todos estamos em busca daquilo que é paz. Eu penso que no dia a dia nós atendemos várias pessoas, vários pacientes, outros vêm só para conversar. E todos nós estamos à procura daquilo que é paz. Os que têm muito não estão em paz. Os que têm o suficiente também não estão em paz. Os que têm pouco também não estão em paz. E nós muçulmanos fomos agraciados com o Sagrado Corão. O nosso Hafiz chega aqui a recitar de uma forma que estremeceu-me. Fechamos os olhos e sentimos a paz. É uma dádiva que está nas nossas frentes, está conosco. E que bem usado é suficiente para adquirirmos em qualquer situação paz. Caros irmãos, eu sei que o tema é sobre saúde, mas antes de começar o tema, queria em primeiro lugar para lembrar este masjid onde nós estamos. Eu por acaso conheço o Bairro Faruq na concepção do masjid e hoje, alhamdulillah, uma coisa extraordinária que o Bairro Faruq fez aqui e pedir a todos nós para que lembrem do Bairro Faruq também dos seus rituais. Allah o perdoe, Allah SWT dê a saúde a ele, para que possa continuar a abençoar a sua presença em todos nós. É impossível nós falarmos de qual for o tema sem que antes possamos falar daquele que é o início, o meio e o fim. Aquele que é o nosso Criador, aquele que é o nosso Inspirador, aquele que é o nosso Cuidador, Allah. Tudo aquilo que for de bom que possamos aqui estar a falar vem da parte de Allah. E o erro vem de nós, insano. É uma grande satisfação e honra para cada um de nós pertencer a uma do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E perceber que o Islã dá-nos uma vantagem muito grande. Que as nossas 24 horas, mesmo satisfazendo as nossas necessidades, se a gente fizer consoante o adab, como lá aqui vai dizer, até a cuidar da nossa saúde, nós também estamos a fazer o quê? Estamos a fazer ibadah. Sheikh Aminuddin, num dos seus livros, ele menciona que um homem que vive 70 anos, um homem vive 70 anos em média, né? Que vai viver 70 anos, 20 anos ele passa a dormir. E
imagina que se a gente dormir com sono por sunnah, serão 20 anos de idade. Só dormir, ele está a dormir, tranquilo. Esta é a dádiva que nós temos. Os ingleses chamam Islamic Way of Life. Quer dizer, o Islã é a forma de vida. Vivermos como muçulmanos, andarmos como muçulmanos. Nas nossas relações consoante o Islã, estaremos a fazer ibadah. Cuidar desse mesmo corpo também é ibadah. Porquê? Porque não existe uma dissociação entre a parte espiritual e a matéria, que é o nosso corpo. O nosso corpo é a mana de Allah. E é aí onde que o nosso estado espiritual, se o corpo estiver bem, inshallah, irá manifestar-se conforme o nosso estado de corpo. Se alguém, por um descuido de saúde, não consegue caminhar, ou se alguém poderia ter feito melhor e consegue fazer sijda, é diferente do irmão que não soube cuidar e se calhar não teve a mesma sorte. Portanto, não é impossível desassociar as duas coisas. Para aquilo que é a definição de saúde, eu não sei, alguém aqui sabe dizer o que significa saúde? A definição de saúde. Algum irmão aqui? Na definição de saúde, não significa apenas ausência de doença. Atenção. Tudo em volta é saúde. Tudo que está em nosso bem é saúde. A educação é saúde. As estradas boas também significa saúde. O ar puro é saúde. A disponibilidade de alimentos frescos também é saúde. Portanto, saúde é algo muito vasto. Portanto, cuidar de saúde é cuidar de tudo que está em volta também. Como o Islã manda. Os preceitos que a gente ouve hoje falar de ambientalistas, pessoas ali que têm um impacto enorme naquilo que é a nossa saúde. E vamos falar aqui acerca daquilo que é a tendência que nós temos visto nos últimos tempos. Dos tipos de doenças que aparecem. E que muitas delas, se calhar, num estadio mais precoce, poderíamos evitar certos problemas futuramente. Mas é saúde. O Islã já ensina isso há anos. Os ambientalistas surgiram agora, mas os nossos ensinamentos do Islã têm de passar. Mais uma vez aqui, falar através do nosso Corão, que é o único livro que ultrapassa qualquer ciência. Em todas as épocas, em todos os anos, se a gente for fazer uma prova, o único livro que ultrapassa cientificamente é o Corão. Então está em frente de nós. Cabe a nós ler esse Corão, tentar perceber, aproximar os nossos feitos. Portanto, falar de saúde é falar de um bem-estar mental, físico e não apenas ausência de doença. Hoje nós falamos, está doente, a saúde foi embora. Mas há situações antes que interferem naquela boa saúde desse mesmo indivíduo, que devido ao acúmulo de vários fatores, acaba no final do dia atrapalhando aquilo que é a parte de desempenho daquela é uma sociedade. Falarmos daquilo que é saúde numa perspectiva, vamos tentar aqui puxar alguns hábitos que são fundamentais. É como já tinha aqui dito antes, nós hoje encontramos uma tendência que é muito diferente daquilo que era 15 anos atrás. Por acaso eu fiz a minha formação toda aqui na Beira. Estamos a falar da coisa de 15, 20 anos atrás, quando nós ainda estávamos no início da medicina. Íamos ao hospital fazer os nossos estágios e nós encontrávamos
Malária. Era tão comum ouvir falar de malária que qualquer febre era malária. Não sei se vocês lembram disso. Talvez aqui Sheikh Ilyas. E todos nós sabíamos tratar malária, porque era muito comum. Era cloroquina. Eu não sei se é aqui irmãos que tomaram cloroquina. Sheikh Ilyas, não sei se lembram. Era terrível. Aquilo era terrível. Cloroquina era um dos medicamentos que você estava doente, tomava aquilo, abatia-te mais. Mas pronto, era o que tinha. Hoje já tem medicamentos com menos efeitos colaterais, mais eficientes. Portanto, foi a evolução que Allah SWT permitiu que tivesse. Mas isso foi a coisa de 15, 20 anos atrás. Mas hoje, se a gente começa a fazer essa mesma avaliação, mudou completamente. Completamente. Praticamente já nem se ouve falar de malária. E agora estamos com doenças como o quê? Diabetes. Crianças apanham diabetes. Jovens com diabetes. Complicações que levam à incapacidade. Que levam a que esta mesma saúde fique afetada. Tensão. Tensão alta, né? Já ouviram? Todos aqui já ouviram um problema de tensão? Tensão alta. Vamos aqui. O que é isso, tensão alta? Esta tensão alta cria outra coisa, chama-se AVC. Trombose, vulgo. Deixa a pessoa incapacitada, fica a um lado, não consegue andar. Era algo que não estávamos habituados a ver em quem? Em pessoas mais idosas. Depois dos 60, 70 anos, hoje temos jovens abaixo de 30 anos com tensão. Atenção, as mesmas pessoas, estamos aqui. Mas o que está a acontecer é algo que tem que levar-nos a refletir. Porque o muçulmano é aquele que em qualquer situação reflete para procurar aquilo que é melhor. Melhor para se manter saudável. Para estar saudável, para continuar a fazer o ibadah, para continuar a praticar as boas ações. Este é um muçulmano. Este é o pensamento de um muçulmano. Ouvimos agora falar de cancro. Alguém sabe o que é cancro? Já ouviram falar de cancro? Não há energia na cidade ou não há energia nas pessoas também? Estamos todos muito calados. Temos ideia do que é cancro? O cancro surge, não é algo que vem de fora, é de dentro. De nós mesmos. São as nossas células. Portanto, Allah SWT deu-nos como o nosso organismo como se fosse, vamos imaginar esta casa em que tem vários tipos de blocos, e esses blocos são as células. São cerca de 3 bilhões de células. Mas apenas por algum fator, que vamos aqui mencionar depois, uma só célula desobedece a todo o sistema, começa a crescer a mais, e espalha para todo o corpo. Isso cria um desequilíbrio, que depois dá a doença que se chama o quê? Câncer. Também o AVC, a trombose, a diabetes, o cancro. Estávamos habituados a verem pessoas idosas, com menos frequência. Qual era a nossa doença? Era o quê? Malária. Mas hoje já aparecem de forma mais frequente. Então, vamos tentar fazer aqui uma reflexão. O que mudou em termos da nossa vida de há 15, 20 anos para cá? Alguém pode tentar agora responder e me ajudar? Concordo com o nosso irmão, mas a pergunta ainda mantém-se. O que mudou? Alguém mais tem alguma ideia por o que mudou?
Diga? O modelo de vida, completamente. Tudo isso resumimos no modelo de vida. Eu ainda sou do tempo da transição, em que não existia supermercados. Está a ver a Shoprite? Onde está feita a Shoprite? Shoprite foi o primeiro grande supermercado que existiu cá na beira. Havia outros, mas não eram acessíveis. Eu joguei futebol lá, quando era mais pequeno. Então, não havia a facilidade que tem hoje. Hoje, a nossa alimentação está totalmente comprometida. Lembram daquele provérbio que diz que o peixe morre pela boca? Alguém conhece? Nunca este provérbio fez tanto sentido como está a fazer hoje. Mas havia-se outra coisa. A alimentação mudou, a disponibilidade desses alimentos também mudaram. Nós houve um tempo só comíamos natural, não havia outra coisa. Para a gente beber uma coca, um refresco, nós tínhamos que ter uma família que vinha de Zimbábue. Aí trazia aquelas cocas, que aquilo era uma coisa do outro mundo. Conhecem chote? Um refresco pequenino assim, mais barato que água. Mais barato que quê? Que água. Mais disponível até que água. Mas que causa um estrago tremendo. Mas outra coisa que mudou. O irmão aí falou do celular. Mudou completamente a forma das pessoas pensarem, das pessoas estarem. Mudou completamente. Nos tempos, sabem qual eram as nossas brincadeiras? Os mais jovens aqui. É que o que é que nós temos que tirar da nossa cabeça? Que para evitar doença, quando eu for mais velho, vou começar a prevenir. Não. Nessa altura, já não é prevenção, é tratamento. A prevenção começa desde criança. Aqui está cheio de meninos aqui. Se você não escovar bem o dente antes de dormir e não cuidar da sua saúde oral, quando você crescer já não vai ter dente, vamos pôr tudo plástico. Se você começar a comer açúcar, quando você já não vai deixar de comer açúcar para prevenir, já é tratamento, já vai ter diabetes. Essa disponibilidade, esta forma de estar na vida mudou completamente. A verdade é que nós também nos acomodamos. Vocês sabem qual eram as nossas brincadeiras no passado? Sabe o que nós fazíamos na sexta-feira à noite? Dormíamos cedo. Nós dormíamos muito cedo. Porque sábado de manhã era grupo de futebol, madraça, sala 1 contra sala 2. Aquele que ganhasse o jogo, o Molana estava lá, não ia levar porrada durante uma semana, nós não levávamos na madraça. Alguém vocês conheciam aqui falecido Molana Nuas? Então nós tínhamos essa competição. E um dos nossos melhores jogadores, até vocês devem conhecer, Sheikh Suleiman Fonseca, também estava lá. Molana Zeid. Então, essa é a nossa geração, que hoje é uma geração que já está na transição. Daqui a pouco também já estamos do outro lado. É a tendência da vida, né? Nada é estático. Eram esses os nossos tipos de brincadeira, não era celular. Nós nem imaginávamos o que é isso da rede social. Hoje o que acontece com a nossa juventude? Jogam futebol, mas é FIFA, né? Sentados. Nós saímos daqui a pé até Manga. Saímos daqui a pé até Manga para jogar ali futebol. Tem um campo grande lá, com muitas árvores de eucalipto, naquela escola de Xingussura. Como é que se chama? João 23, né? Saímos daqui a pé. Não era fácil ter dinheiro de chapa. Era esse tipo de brincadeira. Vou fazer aqui uma pergunta aos jovens. Quantos jovens que estão aqui sentados, que pertencem a uma equipa de futebol? Levanta a mão. Um só. Segundo está ali. Vamos contar com os dedos. É essa tendência toda que é preciso revermos.
Hoje temos mobilidade afetada, quer dizer, facilitada neste caso. Vocês acham mesmo que daqui até Chopraia algum de nós aqui vai pensar em caminhar? Respondam. Tem a opção de quê? Hoje tem Yango. Se você não tem carro, tem Yango. Se você não tem dinheiro para Yango, tem Chopraia, tem Chapa, tem mototáxi. Hoje só falta alguém vir voar por nós, carregar para nós para qualquer outro sítio. Então todo isso em volta na nossa vida, toda essa facilidade, não sabemos se calhar como equilibrar. Existem duas coisas que é importante para que a gente possa manter a nossa saúde. Mas dessas duas coisas, resume apenas uma que é fundamental, chama-se disciplina. Chama-se o quê? Disciplina. Como eu tinha dito antes, que é importante que o muçulmano seja saudável. Por quê? Por que nós temos que estar saudável? Por quê? Você acha que consegue fazer muita atividade quando não é saudável? E lembrem-se que se nós não cuidarmos dessa mesma saúde, nós vamos hipotecar aquilo que é o resto da nossa vida. Existe algo que se chama genética. Já ouviram falar de genética? Meninos, já ouviram na escola falar de genética? Hã? Já, né? Então, se eu tenho alguém na minha família que é diabético, a chance de eu ter diabetes é maior. Perceberam? Estamos todos a perceber? Se tem tensão alta, a chance de eu ter tensão alta é maior. Se teve alguém com cancro, eu preciso prestar atenção, porque também posso desenvolver este mesmo cancro. Mas existe um fator que se chama fator ambiental, que é tudo que está em nossa volta. Que é a nossa opção quando nós vamos comer, que é a nossa opção de ficar sentado ou caminhar, fazer exercícios, etc. Estudos mostram que a genética sempre esteve lá. Mas por que hoje temos essas doenças, que são doenças relacionadas praticamente ao comportamento e às escolhas que nós temos? É porque hoje nós estamos a optar por levar uma vida mais facilitada. Uma vida com um pouco de regras. Vamos falar de alimentação. Vamos começar pela alimentação. Vocês sabiam que hoje tem tudo enlatado? Conhecem comida enlatada? Alguém conhece comida enlatada? Conhece, né? Aquela comida enlatada é uma agressão muito grande para a nossa saúde. É uma agressão grande para a nossa saúde. São as opções que nós vamos tomar. Há dias até vi cebola enlatada. Está a ver cebola? Eu nunca imaginei que houvesse cebola enlatada, mas existe cebola enlatada. E várias outras opções. Daí que nós temos que ser seletivos. Veja só. Se você tem a possibilidade de escolher algo saudável, escolha algo saudável. Se você pode evitar, evite o máximo comer, por exemplo, lataria. Tudo aquilo que vem enlatado. Existe uma substância que chama-se sódio. Conhecem o que é sódio? O sal é composto por cloreto de sódio, que é sódio mais cloro. Quando tu pões o sal na boca, que sabor fica? Qual é o sabor? Salgado. Excesso prejudica, mas sem sal a comida também não se come. O que eles fizeram? Tiraram o cloreto, puseram o sódio. Já não tem um sabor salgado. E o que faz? Para poder conservar mais tempo. Ok? Nós vamos ingerir essa mesma alimentação, esses mesmos enlatados. O que vai acontecer?
Quem é que acha que vai limpar essas substâncias todas que nós comemos? Coca-Cola. Conhecem Coca-Cola? Refresco, Fizz, no geral. Conhecem ou não conhecem? Sabe aquilo que começa a animar onde? Sabe aquilo anima só de onde? Da boca até aqui, só. Dali para baixo é problema. Basta passar a garganta, é problema. Então, em vez de Coca-Cola, prefere beber o quê? Água. Prefere beber o quê? Não estou a dizer para não beber, atenção. Mas já quem exagera. Todos os dias tem que beber Coca. Todos os dias tem que beber Fizz. Quando nós ingerimos esses alimentos artificiais, esses alimentos alterados, que tem muitos químicos, o que vai acontecer? Quem vai limpar isso lá de dentro? Qual é a vassoura que nós temos aí dentro? Quem que vai varrer? Alguém sabe dizer? Alguém sabe? A energia ainda não voltou, ok? Não estou muito calado, o que se faz? Alguém tem uma ideia? Primeiro vai ter que passar pelos nossos dentes. E aí o que acontece? Certos alimentos desgastam os nossos dentes. Vão criar infecções, porque não são naturais. Os alimentos estão preparados para poder aguentar muito tempo, porque não é natural. Já viram uma lata de sardinha? Deixas aí 1 ano, não apodreceu. Deixa peixe 1, 2 dias, vai ver o que vai acontecer. Então começam a ferir os nossos dentes. Aí vai passar pelo nosso tubo que leva até o estômago. Só que aí tem essas células nossas que estão, nascem, morrem, para haver um equilíbrio. Mas como esses alimentos trazem substâncias que agridem o nosso corpo, o nosso organismo, esse equilíbrio altera-se. Quando esse equilíbrio altera, o que vai surgir? Falamos aqui, qual é a doença? Cancro. Não estamos a dizer que todos vão comer, vai surgir. Mas pode surgir. Se é a primeira vez, a 10ª vez, a 100ª vez, Allah sabe melhor. Mas se você puder evitar, evite. Se você puder comer menos, come menos. Selecionar. Daí vai passar para o nosso organismo. O que vai acontecer? Quais são os laboratórios que nós temos dentro que vai varrer? Não existe uma vassoura que nós colocamos dentro e varremos. Não existe. Não existe um filtro. Né? O primeiro filtro quem é que cria? Somos nós. Olhamos, isso aqui, pá, vou escolher comer natural. Já chumbou no primeiro filtro que é a nossa opção. Lá tem o quê? O fígado, os nossos rins, que são fundamentais. O nosso fígado tem boca para reclamar? Os nossos rins têm boca para reclamar? Não, obviamente. O resultado? Você abusa, come uma vez, ele consegue. Você bebe uma coca. É uma garrafa de coca, né? Agora já tem 2 litros. Você bebe 250 ml de coca. Imagina que você acabou de dar um murro nos teus rins. Percebeu, né? O rim está aqui e você deu o quê? Um murro nos seus rins. Ele agora está a recuperar. Não pensa que ele vai levar 1, 2 horas para recuperar. Não. Leva muito tempo. Você vai beber um copo de coca, você tinha que beber no mínimo 12 copos de água para no mínimo poder limpar aquela coca que você bebeu. E você vai começar a beber muita coisa. O que acontece com o açúcar? O que vai acontecer com o nosso açúcar? Vai aumentar. Vai ficar lá em cima, no nível que o corpo já não consegue equilibrar. Açúcar alto, o resultado? Qual é? Diabetes. Já ouviram falar de diabetes? Já ouviram todos falar de diabetes? Não é de brincadeira, caros irmãos. Diabetes afeta todo o corpo. Afeta a visão, a pessoa pode ficar cega. Afeta a circulação dos pés,
começa a conferir, evolui, e os pés começam a ficar com uma coisa chamada gangrena. Solução? Amputar. Todos os dias. Quase que não passa um dia sem que a gente tenha uma pessoa que foi amputada. Os rins, os nossos rins, não existe uma máquina mais eficiente que os rins. Allah já deu, mas a gente continua a comer mal, continua a comer os enlatados, a beber a Coca-Cola, comer sal como se fosse problema. O que vai acontecer com os nossos rins? Vai chegar uma altura e vai dizer, já não estou a aguentar. E entra numa coisa chamada insuficiência. Insuficiência renal. Rim já não funciona. Aquele laboratório que nós tínhamos para limpar isso já não funciona. E o rim é responsável por várias coisas. Equilibrar líquido, estimular a produção de sangue. Quando ele não funciona, está tudo comprometido. Daí a pessoa tem que fazer uma coisa que se chama hemodiálise. Conhecem? Já ouviram falar de hemodiálise? 2 a 3 vezes por semana, durante 2 a 3 horas sentado, o sangue todo é limpo numa máquina, um rim artificial. Nós temos esses nossos rins que estão ali, está lá no chão, de graça. Nós tudo o que temos que fazer é cuidar dele. Para isso, atenção e tudo mais, tudo tem a ver com comportamento. Tudo tem a ver com o quê? Com a disciplina que nós temos que manter na nossa vida. Portanto, caros irmãos, saúde é uma responsabilidade também. Por quê? Porque aquele que é saudável vai ter mais oportunidade de poder fazer mais coisas, poder ter uma vida mais independente. A outra coisa importante, estamos doentes, temos diabetes, temos tensão, levar a sério todos os cuidados. Cumprir com o tratamento, cumprir com a dieta. Muitas das vezes encontramos irmãos que nem sequer está com doença, nem sequer vai procurar um médico, nem cumpre com o tratamento. Esse é outro problema. Cuidar da saúde é uma responsabilidade, primeiro individual. Seremos questionados. Esse nosso corpo é um amana. Ponto importante, a nossa mobilidade. Temos que ser regulares no exercício. Falado muito aqui com o meu amigo Átimo aqui. Qual é a melhor maneira? Ele disse, não importa qual é a melhor maneira. Melhor maneira é aquela maneira que você vai garantir que você está a fazer exercício, que você está a mover. O que acontece com uma coisa que se chama sedentarismo? Já ouviram falar do sedentarismo? Já? Sedentarismo é aquele que não se move muito. Faz menos de 6.000 passos por dia. E tem consequências muito grandes. Primeiro porque vai começar a engordar. Depois, todos os canais onde passa o sangue, que são os vasos, vão ficar entupidos. O coração fica entupido, já é um problema. Dá ataque cardíaco. Não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. Hoje você tem um ataque cardíaco que já começou antes. Não caminhamos, não praticamos desporto. A medicina não é praticar desporto, mas lá não é poder aqui falar melhor. A questão de saúde é algo de responsabilidade, como nós falamos, mas sobretudo de disciplina e opção. Não vamos aqui esperar ter a doença para depois começar a evitar comer açúcar, para depois começar a praticar desporto. Você tem uma hora que você já não tem que... Já acordou, depois de faixa, estão todos a dormir, não é?
Reserva meia hora, 45 minutos, 3, 4 vezes por semana, caminhar. Façam qualquer exercício, andem de bicicleta. Ok? Mas façam qualquer coisa. Aquela hora ninguém vai te chatear. Até ladrão essa hora também está a dormir. Você sai da rua também, carros estão poucos. Mas é sunnah, é baraka. Molana vai falar aqui. Molana aqui pode dizer melhor do que nós. Você não dá, depois vai dizer aquela é baraka. Então é um paralelo que nós estabelecemos com a nossa religião. O sunnah é saudável. Cuidar da nossa saúde é sunnah. Mas sobretudo é nossa responsabilidade. No mínimo, temos que caminhar, no mínimo, exercícios moderados 30 a 45 minutos, pelo menos 4 vezes por semana. Quantas vezes? 4 vezes por semana. Não vou dar aqui quantidade mínima de tomar Coca-Cola, de comer lataria, porque senão vamos dizer para ter que comer isso. Não. Evite o máximo possível. Prefiram o que é natural. Alhamdulillah, na nossa cidade ainda temos muita comida natural. Vamos escolher, vamos optar por comer natural. Evitemos estar até altas horas da noite no celular. Afeta a vista, afeta o sono, dorme mal. Primeira coisa, dormir mal, dormir tarde. Primeira coisa que eu fico é prejudicar o meu ácido. Já não acordamos para fajar. Fajar já se foi. Já não acordamos para fajar, não acordamos para fazer exercício. Já não temos aquelas nossas 6, 7 horas de sono que temos que ter para recuperar as energias. O que vai acontecer? Tudo isso junto, o que vai acontecer com o nosso corpo? Vai ficar cansado mais cedo. Aquela doença que era para aparecer lá nos 60, 70 anos, vai aparecer com quantos anos? Com 30, 40. E eu digo, mas como? Agora nós não estamos a cuidar. E depois pagamos uma fatura muito cara. Então a regra na nossa vida deve existir uma regra. Se eu vou subir um prédio, é possível subir pelas escadas ao invés do elevador? Vai de escada. Vai de quê? Hoje todos nós temos o smartphone, mesmo os celulares. Tem aplicativos que contam passos. Conhecem esses aplicativos? Conhecem? Bem, 6.000 passos por dia. Se não chegou àquele nível, sai, vai caminhar um pouco até completar. Mantenha-se a mover. Mantenha-se vigilante. Porque só prevenindo é que é funcional. Há doenças que quando já aparecem, já é para tratar. E o tratamento é muito complicado. Então, não esqueça que deve existir uma disciplina na nossa vida. Deve existir uma disciplina. E muitas das vezes a disciplina tem a ver com como nós fazemos as nossas opções. Porque saúde é coisa séria. Quando é que nós damos valor à saúde? Vocês sabem quando é que uma pessoa dá valor a andar? Sabe? Quando a pessoa perde um pé e não consegue andar. Sabe quando é que uma pessoa dá valor ao oxigênio? Nós respiramos todos aqui, né? Quando a pessoa tem um problema e já não consegue respirar. Portanto, tudo aquilo que é intoxicante, cigarro, tudo que seja intoxicante, todo tipo de intoxicante, cigarro, etc. Inshallah, creio que já se falou deste tema, ainda vai se falar numa outra oportunidade. Abstermos completamente. Completamente. Tudo aquilo que prejudica, abstermos. Os maus hábitos, vamos nos abster. Vocês já viram um cigarro, né? O que tem na caixa? Está escrito o quê? Tá? Fumar prejudica a saúde. Até parece que quando eles escreveram aumentou. Que no fim é só por fumo tirar. Eu não tento perceber, pronto. Quem fuma pode explicar melhor, né? Não só está a prejudicar eu, como está a prejudicar as pessoas ao redor. Então, são esses maus hábitos que nós já identificamos. O que é necessário é que haja disciplina, que haja cuidado de cada um de nós. Agora,
O assunto muito sério, meu amigo Átimo está aí, está a abanar a cabeça. Sempre que vemos e encontramos é sobre exercício. Exercícios. Uma coisa é controlar a alimentação, controlar todo tipo de intoxicantes e procurarmos. O que eu gosto de fazer? Gosto de caminhar, caminho. Mas seja regular. 3, 4 vezes por semana, caminha. O exercício tem uma característica fundamental. 2 coisas você ganha. Primeiro, você ganha, regula a circulação. Se a circulação fica regulada, o coração bate bem, o rim funciona bem, o açúcar fica regulado. Segundo, tem um efeito mental muito importante. Tem um efeito mental muito bom. Ajuda pelo menos você, depois do exercício, tomar um banho, iniciar o seu dia, terás mais clareza de pensamento, irás conseguir produzir mais. Mas tem outra vantagem. Aquele açúcar que nós falamos, lembra que queria problema? O exercício ajuda a manter a regulação do açúcar de forma eficiente. Então, hoje nós procuramos motivos para ter saúde. Mas afinal de contas, é só uma questão de vontade. Temos que fazer a nossa parte. Ok? Vamos fazer o quê? A nossa parte. A gente vai fazer a nossa parte, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala vai garantir aquilo que é o bem-estar de todos. E procurarmos ter opções saudáveis. Vamos comer saudável. Prefiro comer frutas. A alimentação é fundamental. Se a gente vai sentar para comer, qual é a ordem natural? Começamos a comer o quê? A ordem natural é começarmos com arroz, né? O ideal seria começarmos pelas frutas. Conhecem essa regra, né? Você come fruta, tem 2 vantagens. A digestão da fruta é diferente. Se você come depois, vai começar a rotar muito. Começa aí a rotar e dá um mal-estar. Mas tem uma vantagem. Agora estamos no tempo de tangerina, né? Vamos lá dar um exemplo. Você come 4 ou 5 tangerinas antes de comer arroz. Quando comer arroz, que já é um produto com muito açúcar, vais comer pouca quantidade. É uma tática que a gente tem. Então são esses hábitos que nós temos que ir no nosso dia a dia, né? Ir tentando partilhar com a nossa família. Ok? Se uma criança vê o pai dela comer muito chocolate, ela vai fazer o quê? Se uma criança não vê o pai a cuidar de dentes, vai fazer o quê? Se uma criança vê o pai a fazer exercício, vai imitar. Então, é preciso disciplina, é preciso coerência, mas sobretudo, cada um de nós deve perceber que a responsabilidade de cuidar de saúde, e a informação existe muita. Você vai para a internet, tem informação de tudo. Okay? Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Eu sei, o MC, algumas questões, se quiserem fazer pergunta, você pode. Bom, penso que quem tiver questões depois poderão apresentar. Então, basicamente, é isso. Tudo não vamos conseguir falar. Temos que usar todos nós, quem gosta de doutor, levanta a mão. Não vou acusar, doutor, porque eu acredito que eu não gosto, porque sempre digo coisas que eu não comer, coisas que eu gosto. Mas, alhamdulillah, são coisas benéficas. Dando continuidade ao nosso programa, tenho a honra de convidar o Hafiz do é todo salientar que o Hafiz iniciou o seu candidato na esquina da Plana, aqui na Santa Maria. E nesse exato momento, ele está a frequentar a Faculdade de Medina, que é o nosso trabalho de ideia. E passamos lá, nas próximas vezes que vierem, alhamdulillah, já concluímos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louvores a Allah subhanahu wa ta'ala, compassivo, misericordioso, Criador do Universo. A Ele rogamos que derrame bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a seus companheiros e todos aqueles que trilham os mesmos passos instruídos pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Allah, agradecemos pelo Islã, que é o maior favor que nós vivemos, a maior dádiva que nós temos. Através desta dádiva conseguimos perceber sobre a importância de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por outras dádivas que Ele nos concedeu. Allah, agradecemos pela saúde que nos concedeu, que é também um dos maiores favores que nós vivemos, a concessão que Allah subhanahu wa ta'ala deu a nós. Saúde. Só
sobre a qual o profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou a atenção ao dizer, cujo teor das suas palavras, que muita gente ignora esta dádiva. Muita gente vive cada minuto esta dádiva, mas mesmo assim engana-se ao dizer ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Existem dois grandes favores em quais as pessoas estão envolvidas, ou vivem. Mas o triste cenário nisto, o Rasul diz: maghbunun fihi kathirun minan nas. Grande parte de gente maghbun. Rabban, às vezes, em árabe significa também quando você faz negócio, está no prejuízo. E muita gente está em prejuízo quanto a esses dois favores. O Rasul disse: as-sihha, a saúde, wal-faragh, e o tempo livre que tem. Se nós fizermos um alinhamento com aquilo que o Dr. Afzal já tinha aqui feito a sua apresentação, sobre a impossibilidade de dissociar saúde e ibada, e pegarmos este hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, quando diz: muita gente está num prejuízo, muita gente está enganada quanto a dois grandes favores que vivem todos os dias, mas mal fazem uso dessas duas oportunidades que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós, que é a saúde e o tempo livre que tem. Não fazemos agora uma ponte, a saúde e tempo livre, com a ibada, que é o objetivo pelo qual Allah criou a todos nós. Allah diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alguns comentadores do Corão disseram li'abudun, quer dizer li'arifun. Li'abudun, traduzindo assim, exceto para a minha adoração, para me adorar. Os comentadores do Corão dizem para me conhecer, para me reconhecer como Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós reconhecermos Allah como o Senhor, como o Criador, logo submetemos às suas ordens. Se nós não o reconhecemos como nosso Criador, então ali nós adotamos outros como nossos deuses. Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Acaso não vês aquele que adotou o seu ego, os seus desejos, como o seu Deus? Porque, embora às vezes reconheça Allah como seu Criador, mas o seu ego superou esse reconhecimento que ele tem sobre Allah, então tomou os seus desejos como Deus. Allah diz: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Muitos deles não acreditam em Allah, exceto ao mesmo tempo são também idólatras. Acreditam sim em Allah, mas ao mesmo tempo têm um comportamento de idólatra, porque não se submete a Allah plenamente ou completamente. Não se submete às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, pegamos a saúde e o tempo livre. Como usamos isso? Allah criou-nos para a sua adoração. É quase muito difícil, sem saúde, nós adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala com perfeição. Temos ali, está comprometido
ou comprometida a capacidade de cumprir com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena, o seu cumprimento com perfeição, enquanto nós não tivermos a saúde. O Islã, o doutor prometeu que eu aqui talvez iria abordar alguns pontos com mais perfeição. Eu não sei como ele teve a coragem, ou então ousou-se dizer isso, né? Comprometeu-se muito. Mas eu acredito que ele tomou esta iniciativa ao perceber que o Islã explica melhor sobre a saúde, não há dúvidas. E o Corão, vejam só, Allah subhanahu wa ta'ala, nós estamos a fazer algum cálculo com alguns estudantes há dias, o mínimo que o muçulmano recita diariamente, Surat al-Fatiha, o capítulo da abertura, que é o maior capítulo do Corão, o mínimo que ele recita diariamente são 17 vezes. 17 vezes. Esse é o mínimo que o muçulmano deve recitar, Surat al-Fatiha, por dia. Fizemos essa base em função dos salats obrigatórios, das orações obrigatórias que nós temos diariamente. 5 orações. E dividimos-las em parte, em função das suas, do ciclo assim, de cada oração. Nos faz apenas dois rakats, ao Zuhr, 4, até Isha, então temos 17 rakats. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La salata liman lam yaqra bi umm al-kitab. Como fala ali, não existe validade de alguma oração do indivíduo que o fizer sem recitar o capítulo da abertura, que é Surat al-Fatiha. Por mais que recite Al-Baqarah todo, que é um capítulo muito longo, mais ou menos 2 juzes, quase metade, e volta a recitar Al-Imran, que é mais ou menos quase 3/4 do terceiro juz, e mais 3/4 do quarto juz. Por mais que faça isso, mas se ele não recitar Al-Fatiha, que é conhecido como al-Kitab, a mãe do Corão, se ele não fizer isso, então o seu salat não tem validade. E uma vez um sahabi que estava no masjid de conversa com o profeta o chamou e ele não respondeu. O profeta depois de ele ter terminado o salat, foi ao profeta e disse, o profeta perguntou a ele: por que você, ma mana'aka an tujibani? O que te impediu, mais ou menos assim, pior de dizer do profeta, ou de dizer do profeta, o que lhe impediu em responder quando quando eu te chamei? Ele justificou que estava no salat, pois o profeta disse: você acaso não ouviu? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Não ouviu este ayat que Allah subhanahu wa ta'ala disse: quando Allah, o seu mensageiro, vos chamar, então responda ao chamamento de Allah e do mensageiro. Depois então o profeta disse para ele: vou te ensinar o maior capítulo que o Corão tem. Às vezes, ser maior não significa, não tem a ver às vezes com a dimensão física do indivíduo. É o teor que o indivíduo carrega. Nós vimos o Hafid Muhammad, que recitou Ahmad, que recitou aqui. Em termos de estatura física é pequeno, mas o teor que carrega lhe faz grande. Tanto como o Dr. Afzal, não é grande fisicamente, mas vimos, é a primeira vez que eu escuto assim, em termos de palestra, assim, Dr. Afzal. Conversamos muito em outras ocasiões, mas, mashallah, que Allah subhanahu wa ta'ala, desde já, peço a Allah que abençoe
abençoe com conhecimento, aumente o seu conhecimento. Vimos uma grande aula aqui, mashallah, uma aula muito boa, e acredito que saímos aqui com alguma coisa, mas infelizmente o comportamento do ser humano, o Corão já voltaremos inshallah àquilo que nós já estamos aqui a discutir. O comportamento do ser humano, como estava a dizer que o doutor, tudo cinge-se no comportamento. As decisões que nós tomamos, cada decisão tem uma consequência. Cada decisão que nós tomamos na nossa vida tem uma consequência. Nós vivemos as consequências das nossas decisões. Então, infelizmente, o ser humano ele é muito fraco em tomar decisões corretas e ter determinação em decisões corretas. Ele é muito fraco. Vejam quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre aqueles que tiverem resultados negativos no dia de Qiyamah, e em função das ações ou das suas decisões cá no mundo, tiverem situações difíceis, vão pedir que Allah os conceda uma oportunidade de voltar. E eles vão jurar que vão fazer o melhor. Eles vão dizer: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Oh Allah, dê-nos a oportunidade de voltar ao mundo e vamos praticar todo o bem que nós não fizemos. Se nós hoje temos saúde, somos chamados a tomar decisões corretas para proteger a nossa saúde. Mesmo que eles tenham, se eles tivessem sido dado a oportunidade de recuar e voltar ao mundo, vão continuar a praticar tudo quando foram proibidos. Tudo quando foram vedados sua prática, vão continuar, mesmo sabendo que esta prática, esta decisão que eu estou a tomar, a consequência é esta, mas mesmo assim voltarão a fazer o mesmo. Hoje nós ouvimos que é importante que a gente caminhe no mínimo 600 passos. 6.000 passos. Eu não sei essa caminhada de onde até onde. 6.000 passos, subhanallah. Existe, depois farei uma pergunta ao doutor, se existe assim algum cálculo que foi feito em termos de quilometragem, assim, uma distância geográfica, mais ou menos qual é a distância. Andar com caminhada faz parte da sunna. Faz parte da sunna. A sunna está repleta de instruções, questões de saúde. Então, o ser humano vai recuar. Hoje que ouvimos, devemos caminhar no mínimo 6.000 passos. 6.000 passos. Devemos diminuir ou até evitar algum tipo de comportamento no consumo, nosso consumo, na alimentação. Infelizmente, eu acho os organizadores do programa não tinham noção do que ia se falar aqui. Logo serviram-nos alguma coisa que acredito pode comprometer. Mas, alhamdulillah, até agora ninguém abriu. Alguns abriram. Sentiram o sabor da boca até a garganta. Voltamos agora a Surat Al-Fatiha. Está preocupado com a nossa saúde. O profeta chamou, um dos nomes que esta sura tem é Ar-Ruqya, cura. Agora, nós estamos a imaginar que Allah ordenou-nos a recitar Surat Al-Fatiha em salats, em todos os rakats. Mas provavelmente ali existe também esta necessidade de nós recitarmos para a nossa própria cura. Se nós recitarmos com esse objetivo de cura, nós temos 17
17 vezes por dia buscarmos cura dos nossos problemas de saúde, no mínimo 17 vezes. Veja como o Islã está preocupado com a nossa saúde. Você recita ou pede a Allah 17 vezes, no mínimo, a saúde. Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com o hadith, Allah Hayyun, Allah sente vergonha que o seu servo o peça algo e não o concede. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, às vezes caminhava, de acordo com o hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. O profeta saía de Medina até Quba, e eu tentei aqui procurar mais ou menos a distância, são mais ou menos 4 a 5 quilômetros. Ia uma vez montado, numa montada, às vezes ia a pé. Na idade dele, o profeta foi dado a profecia com 40 anos. Viveu em Maca 13 anos. Depois da profecia, 53 anos. Quer dizer, foi a Medina mais ou menos nessa idade. Mas caminhava 4 ou 5 quilômetros. Subhanallah. Então, a Rasul sallallahu alaihi wa sallam estava preocupado com o nosso bem-estar. E sobre a saúde, todos nós seremos questionados. É uma responsabilidade grande. É masculia, responsabilidade. Sobre esta responsabilidade, cada um vai ter que responder. Vejam só a importância de zelar pela saúde. E o uso da saúde, o uso correto, quer dizer, onde nós usamos a saúde. O profeta disse: لا يزول قدم عبد يوم القيامة. O ser humano estará num estado estático no dia da Qiyamah, não vai poder dar um passo para frente, até que responda sobre 4 questões. 4 questões. Entre quais? Sobre a juventude. Onde você gastou a tua saúde na juventude, a tua força na juventude? Onde você gastou? Onde gastou? A outra questão, a sua vida, tem a ver com saúde. Onde você gastou? Não vai dar nenhum passo sobre isso. Os que pedirem voltar ao dunya, Allah vai dizer, ou diz no Corão, que esta resposta seja já dada. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Nós não demos vocês tempo de vida, não vos demos vida, não vos demos saúde, em qual vocês poderiam, um tempo suficiente. Alguns mufassirs disseram esse tempo, alguns comentadores do Corão, sábios sobre o Corão, versados no Corão, disseram o tempo referido aqui são 17 anos. Se você viveu 17 anos, você não tem mais desculpas. Quer dizer, ninguém tem desculpa, mesmo que tenha menos essa idade. Se você atingiu puberdade, você já tem responsabilidade. Você tem que usar bem a tua vida. 17 anos, alguns disseram 18 anos, alguns disseram 20, alguns disseram 40, alguns disseram 60. Se você tiver essa idade, você não pode, já não tem desculpa diante de Allah sobre a vida. Eu não tive tempo suficiente. Não, você teve. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Acaso eu não vos dei um tempo suficiente onde vocês poderiam usar corretamente esse tempo, a saúde que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu, no ibada? Então é importante que a gente use bem a nossa saúde e proteja a nossa saúde. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Igtanim khamsan qabla khams." Aproveitem 5 coisas antes de outras 5 coisas opostas aparecerem. Entre quais, o profeta disse: "Sihataka qabla saqamik." A tua saúde antes da doença. Por isso, se você não tiver saúde, como já tinha dito aqui, doutor,
dificilmente você vai poder praticar as boas ações como podias quando estava saudável. Agora, a importância de usarmos bem a nossa saúde, agora, além da proteção apenas, mas usar bem o tempo que nós temos enquanto saudáveis, é que se nós, ou um de nós, passar por uma situação de perca de saúde, tudo quanto ele fez enquanto saudável, agora já não pode fazer porque está doente. Allah subhanahu wa ta'ala continua a recompensar esta pessoa como se estivesse a fazer aquilo que já não pode fazer por causa da falta de saúde. Então é bom que a gente proteja a nossa saúde. Enquanto estivermos saudáveis, usemos o tempo de forma correta. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, quanto à alimentação, o profeta ensinou-nos a dividir a nossa parte, quer dizer, a nossa interioridade em três partes. O profeta disse: "Hasbu ibn Adam luqaymatun". É outra narração: "Ukulatun yuqimna salba". É suficiente para o ser humano comer apenas poucas porções, pequena porção de comida que lhe faça estar em pé, que lhe possibilite manter em pé. Poucas quantidades de comida. Então, se ele quer ainda comer um pouco mais que isso, e antes o profeta chamou a atenção: "Ma mala ibn Adam wi'a'an sharran min batni". Não existe um recipiente pior quando cheio. O ser humano não pode, quer dizer, não consegue encher, não há um recipiente que ele tenha que possa encher e que seja pior quando enchido, min batni, como a sua barriga, como o seu estômago. É o pior recipiente, torna-se pior para o ser humano. Nem a sua casa, quando você enche de água, é pior que o seu estômago. Vamos lá dizer assim. Se você encher o seu estômago, é a pior decisão que você toma na sua vida. Quando você enche o seu pneu, quando põe ar acima da capacidade, é uma das piores decisões que você está a tomar, para arrebentar. Mas isso não é pior que você tomar a decisão de encher o seu estômago. É o pior recipiente que o ser humano pode encher. Mas se ele quiser comer um pouco mais que aquela porção que o profeta aconselhou, disse: coma uma pequena porção que te mantém firme em pé, possibilite também a adoração, esteja saudável. Se quiser aumentar um pouco mais, o profeta disse: fathuluthun, talvez esteja em frente de uma coisa muito saborosa, deliciosa, você goste muito. Então, se for nessa situação, fathuluthun lit'ami, então divida a sua interioridade, seu estômago, com 1/3 para comida, wa thuluthun li sharabihi, e 1/3 para bebida. Não encha a sua interioridade apenas com comida, alimento, mas sim deixa uma parte para a água, porque também é importante para a sua saúde. E a outra parte, linafasihi, para respirar. Se você comer muito, você pode perder a respiração. Eu, quando criança, vi isso, que você pode morrer. Nenhuma posição vai te ajudar.
Deita-se desse lado, não é possível. Deita-se assim, não é possível. Porque violou esse princípio de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Coma. Suficiente. Bom, é suficiente. Vejam o Islã como é um ni'ma, é um favor, é completo. Até essas questões o profeta deu alguma explicação. E o profeta ensinou a busca de cura quando estivermos doentes. Como o doutor disse, infelizmente, mesmo quando estamos doentes, temos irmãos que abstêm-se de buscar uma solução médica ou outra forma de curar a sua doença que é lícita no Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Aleikum bishifai." Tomem duas coisas que podem vos curar: al-asad, mel. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz: quanto a abelha, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس. De mel sai uma bebida, um líquido de diversas cores. فيه شفاء للناس. Existe naquele líquido cura para as pessoas. É outra coisa que o profeta disse: Coran é shifa. Allah diz: shifa lima fi sudur. É rahma para os crentes e é shifa para a nossa espiritualidade. E também é shifa para questões mesmo físicas. Shifa, Coran é shifa, dá-te tranquilidade. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Tranquilidade dos corações encontra-se na recordação de Allah. E uma das melhores formas de recordar Allah é o Coran. Então, o Coran ou o Islã preocupou-se com a nossa saúde. E sobre esta saúde, Allah subhanahu wa ta'ala vai questionar. E Allah deu-nos métodos e caminhos para nós cuidar da nossa saúde. Entre as coisas que o Corão diz para nós, com as quais alimentarmos, é o leite. Qual é a sura deste versículo que eu recitei? Juz 14. Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. No gado existe um sinal ou uma lição. No gado. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ. Sai da interioridade do gado uma bebida من بين فرث ودم لبنا خالصا. Sai entre excremento, né? Fezes, né? Excremento e sangue, uma bebida, labana, no leite, khalisan, puro, sai a lixarabim, e é bom e é fácil para quem o consome, passa facilmente na garganta, há sabor a parte da boca, garganta, e tem benefício depois disso. Diferentemente daquilo que já o doutor instruiu, que só tem o sabor, sentimos o sabor na boca, na língua e até a garganta, depois prejuízo. Aqui Allah garantiu que há benefício. Leite, consumo de leite. Então, cuidemos da nossa saúde, caminhemos, porque o profeta caminhava. O profeta também aconselhou algumas vezes caminhar descalço. É bom para a saúde. Algumas vezes, os sahabas diziam: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. Ordenava-nos Rasulullah de vez em quando nós caminhamos descalços. Então faz parte da sunna. Às vezes na nossa casa ali no quintal
caminharmos descalço. Faz parte da saúde, faz bem à saúde, de acordo com essa orientação da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Então, cuidemos da nossa saúde, caminhemos, bebamos água e descansemos bem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para aquele sahabi que ficava a noite toda quase na adoração, durante o dia, jejum, sua esposa reclamou. Então o Rasul deu-lhe alguma orientação. Uma das coisas que o profeta disse: وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٍّ. O seu corpo sobre si tem um direito. Você tem um dever quanto ao seu corpo. Repousar. Na dormida, Allah mencionou como sinal dormir, como poder, como sinal do seu poder. Então precisamos de repousar, dormir. Então precisamos de cuidar da nossa saúde. Como cuidamos da nossa saúde? Segundo o que o Dr. Abzal disse, pelo menos caminharmos a 6.000 passos. Isso não sai daqui abaixo. Pode, né? Ou 4, veja essa coincidência, subhanallah. Profeta, subhanallah. Se nós não agradecemos e somos muçulmanos, então nós estamos sendo ingratos ao grande favor da Allah subhanahu wa ta'ala. Infelizmente nós não investigamos o Corão nem a Sunna do profeta. Mesmo os que têm formação em alguns cursos assim que tem a ver com din, religião, tal, cursos teológicos e assim, mesmo esses também, o que se faz é uma tradução apenas. Pegamos um texto do Corão, traduzimos. Pegamos no hadith, traduzimos. Nós não fazemos um estudo aprofundado sobre o Corão e a Sunna. Não fazemos isso. É só ver que o profeta caminhava aproximadamente 5 a 4 quilômetros, Medina a Cuba. Agora aqui estamos a ver mais ou menos 6.000 passos, dá mais ou menos esta distância ali. O profeta disse: tudo que distrai um pouco o ser humano, ou então que, sim, o ser humano toma como diversão, o profeta diz: é lago, é uma diversão simples. Em alguma narração diz batil, quer dizer, tem um sentido de falsidade, não é uma coisa benéfica. Exceto, o profeta disse, exceto 4 questões, entre quais fala de exercício físico. O profeta disse: ta'lim al-sibah, ensinar, ou então aprender ta'allum também, aprender a natação. Natação faz bem a saúde. A outra coisa, falou de hipismo, cavalicar. Ainda agora que eu vinha para cá, cruzei-me ali com três jovens assim, montados também em 3 cavalos. O profeta disse: isso faz parte daquilo que o muçulmano deveria aprender, faz bem à saúde. Outra coisa, aprender lance de seta, isso também pode significar disparos também no seu tempo. E a outra coisa que o profeta disse é divertir-se com a esposa. A diversão com a esposa pode ser interpretado de forma diferente. Cada um depois vai interpretar como quiser, né? Mas a diversão com a sua esposa. Isso também. Então o profeta aconselha aqui exercício físico. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz a um homem, de acordo com o hadith,
Sara'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Esse homem desafiou o profeta. Musara'a é como é um desporto, mais ou menos é uma medição de força ali. Quem derruba o outro. O profeta no hadith diz, naquele hadith muito famoso, Laysa ash-shadidu bis-sur'a. Não se mede a força, né, um homem forte, porque ele tem capacidade de derrubar o outro. Não, mas sim Man yamliku nafsahu inda al-ghadab, aquele que consegue conter a si próprio no momento de fúria. Também isso faz parte de saúde também. Tentar gerir a sua emoção quando você estiver furioso. Então, esse homem desafiou o profeta, fasara'ahu an-nabi. O profeta venceu ele. O profeta era forte. Por isso o profeta disse: al-mu'minu al-qawi, o crente forte, khayrun وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. É melhor e mais amado diante de Allah que um crente fraco. 2 passos está sentado, já não consegue caminhar daqui até Estura aqui. Logo vai ligar para a doutora avisar: estou mal. O crente mais amado diante de Allah é o forte em relação ao fraco. Depois o profeta disse: mas não há dúvidas, em todo crente existe o bem. Por mais que seja fraco, existe nele o bem. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda saúde a todos aqueles que estão à busca de saúde, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda saúde e proteja nossa saúde, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a capacidade de tomar decisões corretas que mantenham a nossa saúde boa, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós consigamos escolher comportamentos saudáveis, e que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos, facilite para nós no momento que nós formos questionados sobre a nossa saúde, e que a nossa resposta seja correta e satisfatória, e que nós tenhamos usado a nossa saúde na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, chamou-se a atenção à juventude, o jovem, cuidado com a sua força, sua capacidade, onde você está a usar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Para continuar muito rapidamente, vou chamar o Amir Salvador para nos deliciar no Rosalia. Ele sozinho vai nos dar. Nós, inshallah, escutamos a recomendação do doutor relativamente a esses sumos e prometemos, inshallah, futuramente vamos passar a dar água, inshallah. غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرح زادك الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملاح وبعين كحلها من كنجها وبخد مسكه فيه رشاح نعيم تجري على صفحته يرى نظرة الملك والأحلاء الفرح وذات ذات دلال ومرح
يجد الناعت فيها مقترة خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مسترة أترى خاطبها يسمعها لتدير الكبس كون والقدح في رياض النور كن نرجسه كلما حب له ريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى قفاه غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترة خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مسترة يا حبيبا لست أهوى غيره بخواتيم يتم المفتتح لتكونن كمن جد إلى منتهى حاجاته ثم جماح لسما يخطب مثلي من سهى إنما يخطب مثلي من ألا غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترة خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مسترة غدة